Bom, então vamos começar? Essa daqui é a tela inicial do Google Ads. Para você poder ter acesso a essa conta, você tem que ter um e-mail no Gmail e com este e-mail que você tem no Gmail, você cria a sua conta acessando ads.google.com. Aí depois você acessa esse endereço, cria a sua conta e aí você vai ter acesso a um painel semelhante a esse daqui para poder criar a sua campanha. É possível que no início a sua campanha esteja no modo que o Google deixa um pouquinho mais fácil para você poder trabalhar. Da maneira como nós estamos trabalhando aqui, é no modo especialista, porque ele dá diversas opções que eles acabam auxiliando para que a gente faça uma campanha mais completa, mais robusta e consiga, por consequência, mais resultados. Tá? Então, se você tiver com uma conta num formato diferente desse daqui, é só você alterar para o modo especialista e aí você vai cair numa tela semelhante a essa daqui. Aqui nós vamos fazer a criação de uma campanha focada em locadoras. Então, vamos dar sequência aqui. Tudo que eu falar a respeito da criação da campanha para esse tipo de locadora que eu vou trabalhar, você pode trabalhar com qualquer outro tipo de locadora. A premissa é a mesma. É você escolher as palavras-chave que são mais adequadas, é você organizar os títulos de uma maneira que seja informativo, a descrição que ela consiga complementar o título de uma forma que quem vê aquele anúncio, ele perceba que as informações estão completas e ele se sinta atraído a clicar naquele anúncio, entrar no seu site e aí gerar um contato ali para você, certo? Então vamos começar. Aqui, para começar, a gente clica no botão Nova Campanha, e em seguida Nova Campanha. O Google ele fornece vários tipos de objetivos de campanha. Então ele tem de vendas, de leads, tráfego do site, enfim, ele tem vários diferentes aqui. Para locadoras, o mais recomendado é campanhas de leads. O que são leads? Leads são pessoas interessadas no seu produto ou serviço. Então, se a gente trabalhar com modo de vendas, ele não é exatamente o que faz uma locadora, porque uma locadora, no final das contas, ela está fazendo um serviço. Tráfego para o site, ele tem um outro objetivo. Para a gente, o ideal aqui é trabalhar com leads, gerar o maior volume possível de leads, contatos qualificados para o seu tipo de negócio, para que você consiga fechar um novo contrato. Então, a gente escolhe aqui Leads. Clicando ali em Leads, ele aparece aqui essa janela falando sobre a configuração de meta de conversão. O que é isso daqui? Meta de conversão acontece que é como é que você consegue mensurar quantas pessoas que entram em contato com você a partir dos anúncios, a partir das campanhas que são feitas. Então, é feito um rastreamento, que é uma instalação que faz no seu site, também faz uma configuração no Google Ads, e com isso, cada plataforma consegue conversar uma com a outra e gerar o rastreamento dessas conversões. O que é uma conversão, no final das contas? Uma conversão nada mais é, no caso focado em leads, de uma pessoa que se mostrou interessada, ela fez a pesquisa utilizando as palavras-chave que a gente quer, viu o seu anúncio, clicou no anúncio, entrou no site e lá no site ela entrou em contato com você, seja por WhatsApp, seja por formulário de contato ou ela fez uma ligação. Não importa. Essa pessoa entrou em contato com você a partir do anúncio, ela conta como uma conversão, ela se converteu em um lead para você. Só que para fazer essa instalação desse rastreamento, ele é complexo, porque ele envolve instalação de código, ele tem algumas configurações que são necessárias para serem feitas. Como o foco desse vídeo é uma abordagem mais simples, para quem ainda está no básico ali, para poder conhecer e colocar as primeiras campanhas no ar, nós não vamos entrar nesses detalhes da parte da instalação das tags, mas isso daí é algo que nós trabalhamos aqui, até para caso você precise de um auxílio profissional, nós aqui na Pixnet, nós somos especialistas no Google Ads e focados em marketing para locadoras, e eu tenho convicção de que a gente vai poder auxiliar você tanto nessa parte de configuração, quanto no que mais importa, que é trazer resultados para a sua locadora, tá? Mas então, vamos dar sequência aqui. A gente clica em continuar, e aqui aparece essa janela oferecendo tipos diferentes de campanha. Então ele tem aqui campanha de pesquisa, performance max, rede de display, shopping, vídeo, discovery. Vou explicar o que é cada uma delas. Pesquisa é quando você faz uma pesquisa propriamente dita
lá no Google. Então vamos colocar aqui aluguel de andaimes. Aí a gente faz a pesquisa e ela aparece aqui os resultados. Tudo que aparecer por aqui e estiver escrito patrocinado, significa que esse anúncio ele foi criado a partir do Google. E os demais aqui, que eles não têm escrito patrocinado, eles são de forma orgânica, ou seja, eles estão aí posicionados pelo robô do Google e não porque eles pagaram para se posicionar. Qual que é a vantagem que se tem para poder pagar para se posicionar? A vantagem é que você consegue aparecer no momento certo que a pessoa faz uma busca e você consegue se manter bem posicionado. Então pensa assim, não é você que tem que ir atrás do seu cliente. O próprio cliente se mostrou interessado, fez uma pesquisa e logo apareceu o resultado ali da sua empresa com um anúncio e ele entra no seu site e aí você consegue dar sequência para poder fechar o negócio. Entendeu o quanto que é vantajoso você fazer esse tipo de trabalho? Então você pode escolher palavras-chave diversas, o que for necessário para o seu tipo de negócio, para o seu tipo de produto também, aí fica a seu critério. Mais para frente, durante o período de criação da campanha propriamente dita, eu vou mostrar para você como é que é feita a escolha das palavras-chave, o que é preciso levar em consideração, e isso daí é bem importante para a gente dar sequência aqui no trabalho, tá? Então, essa daqui é a campanha de pesquisa, foi a que eu mostrei anteriormente. Performance Max, ela é um tipo de campanha que ela mostra anúncios em todas as plataformas do Google. O Google, ele não atua somente na parte de pesquisa. O YouTube pertence ao Google. Aqueles banners que a gente vê em sites, ele também pertence ao Google. Então, ele tem diversas ferramentas diferentes. O Gmail, enfim, tem diversas ferramentas diferentes. E Performance Max, ele consegue expandir para todas elas. Ela pode ser trabalhada para alocação, mas ela tem uma tendência a não ser tão assertiva quanto é a campanha de pesquisa, porque ela deixa muito pulverizada. Com isso, acaba chegando em pessoas que talvez não façam exatamente sentido, não são as mais qualificadas para poder entrar em contato com a sua locadora. Então, por isso, ela pode ser usada, mas ela tem que ser usada com cuidado para a gente saber exatamente qual é o objetivo que se tem. A rede de display são os banners que aparecem nos sites. Então, toda vez que você acessar um site e você vê banner de propaganda, quase sempre ela tem origem por uma campanha de display feita no Google. Shopping, ela se refere àquelas campanhas que você pesquisa no Google e ele vai mandar para um e-commerce, que você consegue comprar algo nesse lugar. O que não é o nosso objetivo, porque como é locação, a gente não está fazendo uma venda. Então, o shopping ele não faz sentido para o nosso trabalho aqui. Vídeo, ele manda vídeos tanto de propaganda no YouTube, sabe aqueles lá quando você acessa o YouTube, aí aparece um vídeo que fica ali 5 segundos, depois aparece aquele botão pular anúncio. Tudo isso aí é feito por aqui, por essa parte aqui de vídeo. Então, ela pode ser interessante também para a sua locadora, caso você queira mostrar algum material diferente, mas ela tem uma tendência a ser muito mais para você divulgar a sua locadora e não para você coletar um resultado de pessoas que já se mostraram interessadas. Então, ela é excelente, mas ela tem objetivos diferentes. E a Discovery, ela utiliza algumas ferramentas diferentes do Google para poder mostrar os anúncios. Qual que é a que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar com a campanha de pesquisa. Por que nós vamos trabalhar a campanha de pesquisa? Porque é com ela que as pessoas vão no Google, buscam exatamente o que a gente precisa. E aí aparecem os anúncios conforme eu mostrei aqui anteriormente. Tá legal? Então, vamos à sequência. Campanha de pesquisa. Aqui ele pergunta qual é o que a gente quer alcançar, né, com essa meta que a gente está tendo. São visitas no site, são ligações telefônicas, enfim, quais são os nossos objetivos. Aqui você pode deixar desmarcado caso você não queira, mas as configurações adicionais elas são feitas mais para frente. Então, isso daqui pode ficar tranquilo porque não tem necessidade de alterar nada. Eu vou marcar aqui ligações telefônicas para que a gente consiga configurar essa parte aqui, só para vocês verem como que funciona. Eu vou até aproveitar aqui e eu vou colocar o WhatsApp da Pixnet, e com ele você vai poder, caso você tenha necessidade, tenha alguma dúvida, você pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente, perguntar o que for necessário, e a gente vai ter o prazer aí
de poder te explicar certinho como que funciona, esclarecer as suas dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você também, tá? Aqui a gente define o nome da nossa campanha. Nós vamos criar aqui uma campanha focada em equipamentos para a construção civil. Então, vamos criar uma campanha com esse norte. Vou colocar aqui, campanha locadora de equipamentos. Você pode escolher o nome que você quiser, não tem certo e errado. É muito mais uma questão de como é que você vai organizar as suas campanhas, porque você tem a possibilidade de criar diversas campanhas diferentes. Aqui, como eu estou fazendo no modo mais básico, eu vou colocar esse nome mais genérico aqui para a gente poder dar sequência. Aqui, vamos lá. Nessa tela aqui, a gente escolhe qual que é o tipo de lance que a gente vai dar sequência aqui na nossa campanha, na configuração da nossa campanha. O que são esses lances? Deixa eu voltar aqui para essa tela, vai ficar mais fácil para poder explicar. Todo mundo que anuncia pelo Google Ads, eles colocam um orçamento, colocam dinheiro mesmo, na plataforma, colocam um crédito, e esse crédito ele vai valer para que os anúncios apareçam aqui. Quando o anúncio aparece, ele não tem nenhum custo. Ele só é cobrado a partir do momento que alguém faz um clique em algum desses anúncios. E como que é feito essa mensuração para saber quem é que está mais bem posicionado e quem está mais embaixo, enfim, como que ele faz esse cálculo? Ele segue um modelo de leilão. Então você pode até deduzir que esses lances do leilão, ele vai privilegiar quem paga mais. Mas não necessariamente é somente isso. Isso é uma parte muito importante. O seu orçamento, ele é uma parte primordial nas campanhas, mas eu posso listar aqui os 3 principais pontos. Um é o orçamento, outro é a qualidade do seu anúncio, ou seja, é a quantidade de vezes que seu anúncio aparece, alguém clica nele e ele gera uma conversão. O Google consegue interpretar que aquele anúncio foi relevante, então por isso que ele dá sequência. E o terceiro ponto aqui, essencial também, site. O seu site ele tem que ter boa qualidade, ser informativo, ser rápido, ter fotos que eles consigam, quem acessar o site consiga entender sobre o que está sendo tratado ali, enfim, todas as informações que são necessárias têm que estar dentro do site. O Eloka tem um e-commerce que é sensacional. Ele tem desde a parte onde que consegue ter um catálogo com todos os equipamentos da sua locadora, tem uma página que é destinada exclusivamente para como é que funciona a locadora, o equipamento, e você pode colocar as informações tanto com foto, quanto você pode colocar vídeo, enfim, tem diversas informações diferentes e pode até colocar de uma forma que a pessoa pode concluir uma locação diretamente pelo Eloka. Então eu super recomendo que você conheça o e-commerce do Eloka, que ele vai atender perfeitamente para o que você precisa para anunciar no Google, tá? Então aqui ele fala sobre os tipos de lance. Qual é a métrica que a gente quer focar? A nossa métrica, ela é de conversão, porque a gente quer converter as pessoas interessadas em leads, né? Que a gente consiga concluir um contato e fazer com que essas pessoas fechem um contrato com a locadora. Só que quando a gente está começando aqui e nós não temos nenhum volume de dados, o Google, muitas vezes, ele não consegue saber exatamente qual é o melhor caminho. Então, a gente precisa gerar dados para o Google para que ele consiga direcionar melhor como é que vai funcionar os anúncios. E outro ponto é que, para trabalhar com conversões, eu preciso ter as tags de conversões, né, aqueles códigos que eu mencionei anteriormente, instalados no site. Se eles não estiverem, então ele não vai ter como mensurar isso daí da maneira adequada. Para a gente conseguir ter mais controle em relação ao tipo de campanha que a gente vai fazer aqui, controle sobre o orçamento também, como é algo que a gente está começando, então vamos mais para o básico, vamos focar aqui em cliques. Com os cliques a gente consegue mensurar até qual é o custo que a gente vai ter por clique, a gente consegue ter maior controle. Então, para esse estágio inicial, ele é recomendado. Quando você já tem mais experiência, já tem mais dados, aí você pode fazer a troca de cliques para conversões e aí vai de acordo com a necessidade que você tem aí, a maturidade também que você tem da sua conta, certo? Aqui, ó, ele dá a opção de definir um limite de lance máximo de custo por clique. Então, eu vou clicar aqui para você poder ver. Ele tem um limite que a gente pode colocar de custo por clique. Lembra que eu comentei
que cada pessoa que clica em algum desses anúncios aqui é cobrado um valor? Então imagina assim, digamos que você tem um orçamento mensal de R$ 1.000. Esses R$ 1.000 você vai utilizar ao longo de 30 dias do mês. Cada dia que você colocar para rodar esse anúncio, ele vai ter um orçamento correspondente a ele. Então, só um exemplo básico aqui. Se você tiver um anúncio que ele está rodando, você colocou R$ 1.000 de orçamento, ele roda de segunda a sexta, o orçamento diário, mais ou menos, é de R$ 44. Com esse orçamento de R$ 44, você pode ter uma ideia de quantos cliques que você vai ter a partir do limite máximo de custo por clique. Então, digamos que eu coloque aqui o limite máximo de custo por clique de R$ 2. Se você tem R$ 44 de crédito diário ali, que você vai colocar de verba de custo diário, então você já tem uma estimativa que vai gastar ali algo em torno de 22 cliques. 22 pessoas vão entrar no seu site durante aquele dia. Então ele serve para você ter um parâmetro de como é que você vai ter o volume de pessoas entrando no seu site. Como que você define? R$ 2 é muito? É pouco? Isso daí ele acaba ficando meio no ar. Mais ou menos. Você pode definir o valor que você achar o mais adequado e você vai perceber ao longo do tempo se ele está tendo volume de cliques. Eu sempre recomendo que você comece com um valor baixo e depois você vai aumentando com o decorrer do tempo. E aí você vai encontrar qual que é o meio termo ali que faz sentido para o seu tipo de locadora. Aqui pelo Google mesmo, pelo Google Ads, você consegue pesquisar de algumas formas diferentes qual é o valor de custo por clique para cada tipo de palavra-chave. Então, que nem aqui, aluguel de andaimes, ele tem um custo. Qual que é o custo médio que se tem em cima dele? Você consegue pesquisar aqui por dentro do Google. Eu não vou mostrar isso aí agora, porque senão vai tornar o vídeo, além de muito longo, muito complexo. Então, eu vou focar mais aqui na parte da criação da campanha e eu coloquei esse valor aqui de R$ 2 porque, pela experiência que eu tenho aqui, eu já sei que por aí você consegue ter algum volume de clique e ele vai dar um direcionamento. Sempre lembrando que, dependendo da região onde a sua locadora atua, esses custos podem mudar. Então, em São Paulo, por exemplo, que tem uma concorrência muito grande, a tendência é que o custo seja mais elevado do que em alguma cidade que não tenha um volume muito grande de concorrência, não tenham tantas locadoras anunciando, então tem uma tendência a ser mais baixo. Qual que é a contrapartida? Tem menos procura, entendeu? Então, acaba que a gente consegue encontrar qual que é o meio termo para cada região de acordo com o orçamento que é utilizado. Então, para dar sequência aqui, eu vou colocar aqui esse limite de R$ 2. Aqui, ele pergunta aqui sobre a configuração da campanha, quais são as redes que a gente vai querer utilizar. Ou seja, quais são os lugares do Google que a gente vai querer que o nosso anúncio apareça. E ele já vem marcado aqui por padrão, que é para incluir parceiros de pesquisa do Google. O que é isso daqui? Tem diversos sites que eles utilizam a ferramenta do Google como a busca do site deles. Não necessariamente só aqui tem a busca do Google. Pode ser que você vai utilizar o Terra e no Terra ele está utilizando o mecanismo de busca do Google. Mas se você não tem um orçamento tão alto, a minha recomendação é que você não inclua parceiros na sua campanha. Porque ele tem uma tendência a não ser tão qualificado. Já que se você não tem um orçamento muito alto, então é aquela coisa, foca no que é a regra, não o que é a exceção. Qual que é a regra? A regra é que as pessoas vêm muito mais buscar aqui no Google e não buscar em outros sites. Então, eu sempre recomendo, se você tem uma verba curta, deixe de fora a inclusão aqui de parceiros e dá sequência dessa forma. Caso você tenha um orçamento maior, aí sim, aí você pode colocar aqui incluir parceiros, porque aí você consegue ter mais volume para chegar em mais pessoas. Isso daí não vai pesar tanto para você fazer as suas campanhas, tá? Agora, locais. Isso daqui é essencial, então é bom prestar atenção. Digamos que a sua locadora ela fique em Santo André. Se ela fica em Santo André, você vai ter dificuldade caso alguma pessoa de outro estado ou alguma cidade do interior venha a entrar em contato com você para que você faça uma locação. Então, por isso, é legal você restringir qual é a área onde que você vai veicular os seus anúncios, onde que vai aparecer seu anúncio. Então, aqui, a gente consegue colocar aqui
Ao invés de deixar aqui todos os países e territórios, a gente coloca aqui inserir outro local. E eu recomendo que clique aqui em pesquisa avançada. Dentro de pesquisa avançada, ele tem aqui local e raio. Vamos utilizar raio, que aí vai ser interessante para você poder entender como que funciona. Ele vem por padrão aqui, marcado como milha. Vamos colocar por quilômetro, que aí fica mais fácil para a gente poder entender. Eu vou colocar aqui, como o local, vou colocar o endereço aqui do Eloca. Então, Travessa Santo Amaro, 111. Ele já apareceu aqui. Então, se você olhar aqui, ó, dentro do raio de 20 quilômetros, a partir desse endereço que eu forneci para o Google, é nessa área que ele vai veicular os nossos anúncios. Esse raio está em 20 quilômetros. Em geral, para a maioria das locadoras, isso daqui pode ser um raio muito grande. Porque pode ser que ela vai concorrer com locadoras que estão mais próximas da pessoa que está querendo fazer a locação. Então, qual que é a minha recomendação aqui? A gente pode diminuir, colocar algo entre 5 e 10 quilômetros, porque aí ele consegue chegar mais próximo do que a gente tem ali, né, onde está a nossa locadora, e com isso tem uma tendência maior das pessoas se locomoverem de onde que elas estão para ir até a locadora para poder coletar o equipamento. Então, vou colocar aqui 5 quilômetros e clico em salvar. Viu como ele já restringiu bastante qual é o alcance dele? Então, aqui eu coloquei o endereço, lá em Santo André, ele está pegando aqui Santo André, algumas regiões aqui no entorno, mas ele não vai muito lá para frente. Aqui a região de São Paulo, ele já está deixando um pouquinho de lado, Guarulhos. Tudo isso daqui que eu estou fazendo é pensando sobre um tipo de negócio que ele é mais local, uma locadora que ela tem o objetivo de pegar os clientes que estão no entorno dela. E também pensando sobre um orçamento mais baixo, que é melhor a gente sempre focar onde que tem uma tendência maior a conseguir resultados. Então, estando tudo certo aqui, a gente clica em salvar. Aqui, em opções de local, ele tem dois tipos diferentes aqui. Presença ou interesse e presença. Presença ou interesse, o que significa? Significa que a pessoa pode estar dentro daquele raio que eu delimitei, de 5 km, ou pode ser uma pessoa que esteja até em outro estado, mas ela tem feito pesquisas recorrentes a respeito de Santo André. Então, que é o caso que a gente está utilizando aqui. Então, essa pessoa vai ver os anúncios também, porque o Google pode entender, bom, se ela está fazendo pesquisa recorrente, significa que ela tem interesse nessa região, então eu posso mostrar para ela também. Dependendo do tipo de locadora, isso daqui pode não ser interessante. Digamos que você é uma locadora que é mais focada em alguns materiais que são para eventos. Então, pode ser interessante que empresas de outros lugares, elas estão fazendo pesquisa porque elas estão interessadas em fazer o evento no seu local. Como a outra possibilidade aqui de presença, que é como nós vamos trabalhar aqui, que são as pessoas que já estão próximas da locadora. Então a gente pode limitar para somente aparecer os anúncios para as pessoas que já estão na região. Então vamos seguir dessa forma. Aqui a parte de idiomas. Na parte de idiomas, ele se refere ao idioma do dispositivo da pessoa, ou seja, do computador, do tablet, do celular. É sobre isso que ele está mencionando, o idioma do dispositivo que a pessoa utiliza. Ele já vem por padrão o português, e eu sempre recomendo que se coloque todos os idiomas. Por quê? Isso daqui ele não vai aumentar o custo e você consegue chegar em pessoas que talvez elas tenham o celular, por exemplo, em inglês. E então, tem muitas pessoas que deixam inglês porque elas estão treinando para aprender um novo idioma ou por qualquer outro motivo. Então, se você colocar todos os idiomas, não importa o idioma do celular da pessoa, ou do computador, tablet, vai aparecer o anúncio para ela. Certo? Então, vamos dar sequência aqui. Parte de segmentos de público-alvo. Essa parte ela é muito interessante. Ela dá para fazer um direcionamento da campanha muito bom, mas como a gente vai trabalhar aqui focado em palavras-chave, de uma maneira mais generalista, para que as pessoas que fizeram uma pesquisa a partir das palavras-chave que a gente tem interesse, elas vejam os anúncios, então a gente não vai configurar nada aqui em relação ao segmento de público-alvo. Mas dependendo da estratégia, dependendo do tipo de campanha, essa parte pode ser muito útil. Aqui em mais configurações, tem algumas configurações aqui que elas são muito boas para a gente prestar atenção. Vou passar por cada uma delas aqui.
Rotação de anúncios. O que significa isso daqui? Você cria um anúncio e você pode colocar diversos títulos e diversas descrições. O que o Google faz? Nesse modo otimizar, ele consegue pegar quais são os títulos e descrições que dão mais resultado, que o Google conseguiu pegar os dados e saber que aquilo ali dá mais retorno, e ele tem uma tendência a mostrar novamente esse anúncio para mais pessoas, porque ele está otimizando o seu anúncio, mostrando onde que tem a probabilidade maior de ter mais retorno. E a outra opção que tem aqui é não otimizar. O que ele faz? Não importa se um título ele tem mais performance que outro, ele vai rodando de maneira indefinida em todos os tipos de título e de descrição, e depois ele vai coletando mais dados, e aí você vai poder saber o que é melhor. Quando que é recomendado usar um e usar outro? O otimizar, ele funciona quando você já tem um volume de dados diferentes ali. Ou se você já tem mais um direcionamento, já tem mais experiência em relação ao que você vai criar, o que você precisa, você pode colocar nesse modo otimizar e o Google já vai direcionar para o que você precisa. Agora, se você estiver fazendo um teste, é interessante que você coloque no não otimizar. Porque digamos que você tenha uma campanha que você queira fazer uma modificação nela para testar, para ver se tem algo ali que consegue trazer mais retorno. Se ele já estiver no modo otimizado, ele tem uma tendência a não mostrar esse teste que você está fazendo. Então você não vai conseguir saber exatamente se o teste deu resultado ou não deu. Então, dependendo do tipo de estratégia, você pode escolher entre um e outro. Eu vou deixar aqui como otimizar para a gente poder dar sequência. Aqui, a data de início e término da campanha é sobre o quê? Digamos que você tenha uma campanha que ela é sazonal, como uma Black Friday. Essa campanha pode começar no primeiro dia de novembro e ela ir até a última sexta-feira de novembro, que é o Black Friday. Então você pode definir aqui qual que é a data que você quer encerrar a campanha, que o Google vai automaticamente, quando chegar na data que você colocou, ela vai parar de veicular aquele anúncio. Essa daí é uma possibilidade que se tem. Como a campanha que a gente vai criar aqui, ela não tem a necessidade de a gente terminar em uma data específica, a gente não precisa definir e pode seguir da maneira como ela está por aqui mesmo. Programação de anúncios é um ponto essencial e é legal prestar atenção porque isso daqui determina muito em relação aos custos e a estratégia também de cada locadora. Aqui você pode definir quais são os dias e horários que o seu anúncio vai ser veiculado. Então você pode escolher aqui para ele aparecer todos os dias, de segunda a sexta, sábados e domingos, ou só na segunda, só terça, enfim. Tem todos os dias aqui. Digamos que você, na sua locadora, você precise atender mesmo a pessoa. É um processo mais consultivo, a pessoa tem que entrar em contato com você, seja por WhatsApp, ou então uma ligação, ou então essa pessoa vai deixar um formulário de contato. Chegando essa pessoa, você vai ter que fazer um atendimento. Então é recomendável que você crie a sua campanha já pensando nisso daí. Se você trabalha de segunda a sexta, você pode definir aqui, ó, que vai trabalhar de segunda a sexta e você pode colocar o horário, pode determinar o horário que é de funcionamento da sua locadora. Então, digamos que ela seja das 9 até as 18. Aí já está aqui definido, o seu anúncio só vai aparecer de segunda a sexta, das 9 às 18. Que é o horário que você consegue atender essas pessoas. Caso você não tenha na sua locadora a necessidade de fazer esse atendimento rápido, ou a pessoa vai fazer o fechamento por dentro do seu site, o que é possível com o Eloka, por exemplo, você pode definir para que ele rode todos os dias em qualquer horário, até de madrugada. Obviamente, você tem que levar em consideração a estratégia que você tem na sua locadora, qual é o orçamento que você tem. Então, tem muitas premissas que você tem que levar em consideração para poder escolher. Eu coloquei aqui de segunda a sexta, das 9 às 18, que é um padrão ali, que certamente as locadoras vão funcionar e vão conseguir atender. Digamos que você também trabalhe no sábado, mas você trabalha num horário diferente, reduzido, das 9 ao meio-dia. Então, você pode adicionar também, colocando para ele aparecer aqui, ó, aos sábados, e pode definir o horário, das 9 até o meio-dia. Pronto, agora seu anúncio vai aparecer de segunda a sexta, das 9 às 18, e aos sábados, das 9 ao meio-dia. Certo? Então vamos deixar desse jeito, mas obviamente você configura da maneira como for mais adequada para a sua locadora.
Aqui em mais configurações, ele tem aqui esse daqui que eu já passei, né? Sobre a data de início e término, e aqui opções de URL da campanha. Aqui não precisa alterar, isso daqui é um ponto mais avançado e que ele é muito detalhe para quem já faz um acompanhamento diferente. Então, isso daqui você pode passar direto que não tem problema nenhum. Clico aqui em próxima, e aqui a gente vem na parte de grupos de anúncios e também a escolha das palavras-chave e dos anúncios. Eu vou explicar como funciona a hierarquia dentro do Google. Você tem a conta que você cria, que é essa conta aqui que você está utilizando. Dentro dessa conta, você cria campanhas, você pode criar diversas campanhas diferentes, com objetivos diferentes, enfim, fica a seu critério. Dentro dessas campanhas, cada uma delas tem grupos de anúncios. Cada grupo de anúncio, ela tem os seus anúncios, propriamente ditos. Como que é feita a forma como que você consegue organizar isso daí? Você pode criar uma campanha, como eu coloquei ali, de locação de equipamentos. E digamos que aqui a gente vai focar nesse grupo de anúncios somente em andaimes. Então eu posso selecionar, posso excluir tudo aqui e escrever andaimes. Opa, acabou que não foi aqui. Isso, andaimes. Então essa daqui vai ser o grupo de anúncios dentro da campanha de equipamentos focado exclusivamente em andaimes. É legal sempre deixar separado. Então, se você vai fazer uma campanha de andaimes, cria um grupo de anúncios somente para ele. Você vai criar uma campanha que é sobre betoneira, cria um grupo de anúncios só para a betoneira. Dessa forma, você vai conseguir saber exatamente o que está dando certo, o que não está tão bom, o que você tem que ajustar. Então, é legal sempre você pensar dessa forma. Deixa as informações separadas, dessa forma você consegue ter mais clareza em relação ao que você vai precisar ajustar na sua campanha, certo? Aqui eu estou fazendo os grupos de anúncios todos dentro da mesma campanha. Dependendo do seu orçamento, é até recomendável que você faça uma campanha específica para um tipo de produto que você tem. Aí você pode criar uma outra campanha para outro tipo, enfim. Você pode criar de maneiras diferentes, distribuindo a verba entre essas campanhas. Como aqui eu estou pensando numa verba que não é tão alta, então eu vou colocar elas dentro de uma campanha e separar aqui dentro dos grupos de anúncios, cada um com o seu assunto que é pertinente. Tá? Aqui, a gente faz a parte da escolha das palavras-chave. A gente pode começar fazendo isso daqui, colocando uma URL, colocando o link de um site. E o Google vai automaticamente puxar as palavras-chave daquele site que fazem sentido para que seja feita uma busca. Isso daí consegue adiantar para você já ter um direcionamento em relação ao trabalho que você vai fazer. Você pode até pegar um site de um concorrente, colocar aqui e ele vai extrair aquelas palavras. Não tem nada de errado em fazer isso daí, é normal. Mas para a gente poder aqui trabalhar de uma maneira mais ampla, conseguir entender exatamente como que é feita a parte de escolha das palavras-chave e como funciona, né, a questão de correspondência das palavras-chave, eu vou pular aqui, para essa parte aqui, inserir palavras-chave, que é esse campo grande aqui, que dá para a gente digitar várias palavras-chave diferentes. Então, eu vou primeiro começar a explicar sobre o que são as palavras-chave. Palavras-chave, elas não são necessariamente palavras, uma só. Ela pode ser uma frase. E essa frase ela é chamada de palavra-chave, como aqui nesse caso, né, aluguel de andaimes é uma palavra-chave. Aqui poderia ser aluguel de betoneira, poderia ser muito mais amplo, poderia ser aluguel de andaimes em São Paulo, poderia ser, enfim, tem diversas variações aí que você pode colocar do que fizer mais sentido para você. Qual que é uma recomendação básica, principalmente para quem tem orçamento mais limitado? É recomendável que você coloque uma frase mesmo. Então, por exemplo, ao invés de você colocar somente andaimes, que fica muito vago, porque a pessoa pode pesquisar por andaimes e pode ser que ela está querendo fazer uma manutenção de andaime, pode ser que ela queira fazer uma compra de um andaime, pode ser que ela precise saber o que é um andaime, enfim, tem N possibilidades. É legal a gente deixar mais direcionado possível. Qual que é o nosso objetivo aqui? Que as pessoas busquem sobre aluguel de andaimes. Então, a gente pode colocar aqui aluguel. Aluguel de andaimes. Certo, colocamos aqui uma palavra-chave. Cada palavra-chave ela tem que ficar numa linha diferente. Então, a próxima aqui, eu posso colocar, aqui, por exemplo, locadora de andaimes.
locadora de andaimes. E eu posso colocar várias diferentes. Aqui embaixo, ele tem aqui descrito sobre tipos de correspondência. O que é isso daqui de tipos de correspondência? Ele tem correspondência ampla, correspondência de frase e correspondência exata. Vou passar por cada uma delas. Correspondência ampla significa que, se alguma pessoa fizer uma pesquisa e você não colocar aqui nenhum sinal, nada que dê um direcionamento para o Google, a pessoa pode não fazer exatamente a busca por essas palavras-chave. Pode ser algo aproximado disso. E o Google, mesmo assim, vai mostrar o anúncio para ela. A correspondência de frase é o quê? Digamos que a gente coloque aqui, como ele recomenda aqui, ó, entre aspas, você coloca aqui, isso daqui é uma correspondência de frase. Significa o quê? Se alguém pesquisar por aluguel de andaimes em Guarulhos, ele vai aparecer. Porque pensa assim, é uma frase completa. Mas nessa frase completa tem também aluguel de andaimes. Então o Google vai falar, opa, beleza, isso daqui para mim, ele já é legal. E a última correspondência que ele tem aqui é a exata. Exata é, a pessoa tem que buscar exatamente da forma como você escreveu aqui. E aí você pode colocar, que nem eu vou fazer o exemplo aqui, locadora de andaimes. Então você coloca aqui entre colchetes, e aí a pessoa tem que pesquisar exatamente dessa forma. Como toda regra tem exceção, o exato é realmente exato? Não necessariamente. Pode ser que ele encontre uma variação que a pessoa, digamos que ao invés de colocar aqui alugar, você colocou como aqui a palavra-chave alugar. Só que a pessoa pesquisou como se fosse aluguel ao invés de alugar. É aproximado um do outro. Então o Google consegue interpretar, opa, está aproximado, então eu posso colocar um anúncio para ele também. Uma outra possibilidade é, digamos que a pessoa escreva errado. Ela escreveu andaimes de uma maneira errada, por qualquer motivo, sei lá. Ela colocou aqui, colocou com um i, por exemplo. Andaimes. Está errado. Mas o Google consegue saber que está errado e mesmo assim ele vai mostrar o anúncio. Então, até por isso, não precisa se preocupar muito se você colocou uma palavra no plural, no singular, se ela está escrita corretamente. Isso daqui você não se preocupa porque quando a pessoa fizer uma busca, o Google vai saber interpretar se aquilo ali está escrito errado ou não. Acho que você já deve ter visto no Google, né? Se você escreve algo errado, eu vou fazer aqui um exemplo, andaime, colocar com i. Ele coloca aqui, ó, exibindo resultados de andaime, escrito corretamente, entendeu? Então ele sabe qual é o direcionamento correto e pode ver que ele apareceu aqui os anúncios corretamente. Locação de andaimes, ele está aparecendo tudo certo. Então ele consegue interpretar isso daí. Então fica tranquilo que isso daí não é um problema. Qual que é a minha recomendação? A minha recomendação é que você crie os anúncios, principalmente se você não tem uma verba muito alta, em correspondência de frase. Porque na correspondência de frase, você consegue colocar a palavra que faz sentido para você, e se a pessoa completar com alguma informação, não tem problema. Ela ainda assim vai encontrar seu anúncio. E você não deixa amplo também, que às vezes é uma variação que não faz muito sentido para a sua locadora e o anúncio apareceria. Então, a gente pode limitar dessa forma. Então, vamos pensar aqui diversas palavras que podem fazer sentido para a gente trabalhar. Coloquei ali aluguel de andaimes. Uma outra variação que a gente pode colocar aqui, locadora de andaimes. E aí coloca entre aspas. A gente pode pensar em outras palavras-chave aqui que podem fazer sentido. A gente pode colocar aqui locação de andaimes em Santo André. Enfim, a gente pode colocar aqui diversas palavras-chave diferentes. Aí você pode se perguntar, tá, mas como que eu vou saber quais são as palavras-chave que fazem sentido? O que é mais buscado? O que tem de diferente? Eu não vou entrar nisso daqui neste momento, porque senão o vídeo vai ficar complexo. Mas a minha recomendação é o seguinte, você clica aqui ó, onde tem essa chave aqui, ferramentas de configuração, vai aqui em planejador de palavras-chave e ali você pode colocar diversas palavras-chave diferentes e ele vai sugerir também para que você conheça outras que fazem sentido. Então você pode até começar a sua campanha com algumas palavras e depois você vai pensando em outras que fazem sentido e vai adicionando na sua campanha.
Assim como você pode perceber algumas palavras que não fazem sentido e você pode restringir para que ela não apareça quando alguém faz esse tipo de busca. Tá? Então aqui, ele tem aqui algumas palavras-chave que eu coloquei. Deixa eu colocar mais algumas aqui, só para a gente poder dar sequência. Correspondência de frase, ela se coloca entre aspas. Vou colocar aqui, deixa eu ver mais alguma aqui. Alugar andaimes. Vou colocar só alugar andaimes e ele aparece nas variações também. Aí é legal pensar em várias que fazem sentido, pode fazer essa pesquisa onde que eu falei aqui, né, no planejador de palavras-chave, e com isso aí você vai ter um direcionamento melhor em relação ao que faz sentido para a sua locadora e para a campanha que você está criando, certo? Então aqui, ó, tem essas palavras aqui, ele tem aqui a opção de mostrar, né, algumas outras aqui que a gente pode adicionar, mas você viu que essas opções aqui não fazem muito sentido, então a gente não coloca, vamos deixar dessa forma mesmo, e depois a gente pode adicionar outras conforme for necessário. Aqui é a parte da criação do anúncio mesmo. É essa parte aqui, ó. Isso daqui é um título e essa parte aqui de baixo é uma descrição. É isso daqui que a gente vai fazer agora. Então, aqui a gente coloca qual que é a URL final, ou seja, qual que é o endereço do site que a gente vai trabalhar. Então, eu vou colocar aqui o site que nós criamos aqui na Pixnet, que ele é explicando mais a respeito do nosso serviço e como é que a gente trabalha, né, com a marketing para locadoras. Então, eu vou colocar aqui só como exemplo. Obviamente, você coloca o link da sua locadora. Então, eu vou colocar aqui marketing para locadoras.com.br. Certo? Eu recomendo que você acesse o site marketingparalocadoras.com.br para você conhecer um pouquinho mais do nosso serviço e como que a gente pode auxiliar a sua locadora para conseguir os resultados na internet, que eu tenho convicção de que elas fazem bastante diferença na vida, tanto do locador quanto de quem precisa alugar o que você tem aí na sua locadora, tá? Então, dando sequência, eu coloquei aqui o endereço do site que a gente tem aqui, você coloca o endereço do seu, lembrando que para anunciar no Google é essencial que você tenha um site, tá? Se você não tiver um site, é bom você criar, porque ele vai ser útil e ele é necessário para você criar uma campanha aqui no Google. Aqui, ele criou aqui, tá vendo que ele aparece aqui o endereço, marketingparalocadores.com.br, ele tem o telefone que eu tinha colocado anteriormente, então a pessoa pode clicar nesse telefone e vai fazer uma ligação. E aqui ele também coloca aqui um caminho para exibição. Então, digamos que você queira informar essa pessoa sobre o que se trata a página. É mais uma forma de você conseguir persuadir um pouquinho mais. Aí você pode colocar aqui, ó, alugar andaimes. Tá vendo aqui que ele apareceu? Ó, marketing.com.br, aqui, alugar andaimes. Ele aparece. Então, deixa eu ver se tem algum aqui que ele apareça como exemplo. Ele vai ser interessante aqui para a gente saber se ele passa essa informação. Tá vendo aqui, ó? wrent.com.br/locação/andaime. Então, essa variação a gente consegue colocar. Ele aparece aqui também, tá? Aqui é a escolha dos títulos. Os títulos são esses daqui, né? Locação de andaimes, aluguel de equipamentos, aluguel de andaime, locação de... Enfim, são os que fazem sentido. Eu recomendo que você coloque pensando em informações diferentes, não coloca o que é muito parecido. Então, você pode colocar alguns que são. Por exemplo, você pode colocar aqui, locadora de andaimes. Aqui já é uma informação que tem ali. Você pode colocar aqui, melhor preço da... Opa, deixa eu ajustar aqui. Melhor preço do ABC. Nome da empresa, você pode colocar aqui locadora, vou colocar um nome genérico aqui, locadora A+. Isso. Aqui é o título, aqui é outro título, aqui é o nome da empresa, que aí você pode definir, e aqui uma descrição. A descrição ela tem aqui 90 caracteres, então você pode colocar locadora em Santo André com os melhores preços da região
entregamos no dia do pedido. Então, aqui já temos uma. A gente pode criar uma outra aqui. É sempre legal pensar em variações para a gente ver o que dá mais resultado. Então, a gente já colocou isso aqui. Andaimes para diversos tipos de obras. Entre em contato e escolha o melhor para você. Certo? Esses aqui são dois exemplos aí básicos aí de descrições aí que a gente pode fazer. Tá? Aqui é uma parte mais avançada, que acho que não tem motivo para a gente dar sequência olhando isso daqui. Então vamos seguir dessa forma. E aqui eu clico em concluído. Então pode ver que ele já tem um anúncio aqui, que ele está criado. Já tem as informações que são necessárias. A gente pode criar outros aqui só para chamada, que seria algum que seria só para ligação mesmo. Eu vou deixar dessa forma aqui. E aqui a gente define qual que é o orçamento médio para uma campanha. Qual que é o orçamento diário que a gente vai ter. Então, lembra que eu falei que a gente define um valor mensal e com esse valor mensal a gente coloca ele distribuído ao longo dos dias. Eu vou colocar aqui, como eu já tinha até feito o cálculo anteriormente, que R$1.000, se a gente utilizar 5 dias por semana, ele vai dar mais ou menos R$44. Como eu coloquei sábado aqui também, eu vou colocar R$40 por dia. E aí ele dá aqui uma estimativa de quantos cliques semanais que a gente vai receber, qual que é o custo que a gente vai ter semanal, qual que é o CPC médio. Essas daqui são apenas estimativas. Depois a gente vai, quando a campanha rodar efetivamente, aí sim a gente vai ter os números mais adequados. Deixa eu dar sequência aqui. Aqui ele está colocando aqui uma revisão, que é para a gente ver aqui o nome da nossa campanha, se ele está adequado, qual que é o tipo de campanha que a gente criou, qual que é o objetivo, qual é a meta que a gente tem, qual que é o tipo de lance, ele já está escolhido aqui, onde que vai aparecer o nosso anúncio, quais são os locais onde que eles vão aparecer, os idiomas, qual que é o público-alvo. A gente não fez uma segmentação por público-alvo. Aqui também ele tem qual é a programação de anúncios, ele tem todos os dados que nós fizemos. Se estiver tudo correto, aí a gente pode clicar aqui em publicar campanha. Pronto, a sua campanha ela já foi acabada, está concluída, e agora o que acontece? Ela entra num período de avaliação do Google, que ele vai fazer uma análise sobre a campanha para ver se não tem nenhum problema, enfim, e aí dentro de até no máximo 2 dias, eles liberam a veiculação para que o seu anúncio apareça para as pessoas poderem clicar. Certo? Com esses passos simples, eu tenho certeza que você vai conseguir criar sua campanha e publicar a sua empresa no Google. Se você precisar de um auxílio profissional, precisar de mais informações, entre em contato com a gente. Acesse o site marketingparalocadoras.com.br. Nós somos parceiros do Eloca. Eu tenho certeza que a gente tem um serviço adequado para a sua locadora, para você conseguir o resultado que você tanto precisa. E a gente tem experiência nisso daí, a gente vai poder te ajudar. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.